Olá, pessoal. Olá, alunos do curso de Estruturas de Dados 2 do IFRS Campus Rio Grande, tá? Então, nós iremos, antes de entrarmos no conteúdo, né, de árvores binárias, eh, árvores AVL, antes de entrarmos em grafos e compactação, nós iremos apresentar a linguagem C++, ok? Então, eu aconselho vocês baixarem esse material, que esse material está aí no Moodle, que é uma apostila de linguagem C++, criada por Silvio do Iago Pereira, tá bom? Então é uma apostila muito boa, por isso que eu escolhi ela, que nós iremos ver várias características voltadas para a nossa aula. Eu não vou dar uma aula focada só nessa apostila. Eu vou pegar conteúdos que serão adaptados para nossa aula, certo? Então, o C++ é uma extensão, né, do C, e praticamente, né, já foi mostrado que, que aqui nós temos os comentários. Eu vou simplesmente passar rápido essa parte, mas aqui começa a chamar a atenção. Quando nós queremos imprimir alguma string, nós vamos utilizar IOString como include e cout, tá? O cout significa que eu vou pegar essa string e vou redirecionar para a saída, né, do meu monitor, correto? Então, basicamente é isso, tá? Nós não vamos utilizar nem scanf nem printf. Bom, como é que eu faço a leitura? A leitura eu posso fazer dessa forma. Aqui seria o nosso printf, qual é o seu nome, e a leitura significa que o que eu vou ler do teclado será redirecionado para a variável nome. Simples assim. Ou dessa forma também pode ser feita. Eu tenho cout, né? Eu coloco cout, qual é o seu nome, eu vou ler do teclado e depois na hora da impressão simplesmente eu ajusto, né, a minha variável, a string, utilizando as diretivas de redirecionamento, tá? Então, é basicamente isso, é fácil, né? Vocês vão ver também que em Float também funciona da mesma forma, só que existem, é claro, eu vou apresentar para vocês como é que a gente vai formatar isso, né? Então aqui nós temos um exemplo, tá? Que antes vocês utilizavam printf para fazer a formatação desses dados, tá? Mas a gente não vai fazer isso. Existem outras formas de formatar dados. Nós utilizamos manipuladores, onde nós temos o oct, que é uma leitura de interoctal, o dec, que é um número decimal, o hex, que é hexadecimal, end-l, que é, em vez de utilizarmos /n, vamos criar uma programação padrão, né, utilizando end-l. Depois nós temos setW, que define a largura de n caracteres, né? setPrecision define o total de dígitos na impressão de números reais. setFill define o caractere usado no preenchimento de campos. Isso aqui é bem interessante, vou mostrar daqui a pouco. E o flush descarrega o buffer após a escrita. Então vamos dar uma olhada aqui, ó. O que significa? Eu tenho inteiro 1, 2, 3, 4 e eu tenho float, que é 12.3456f. Nós utilizamos essa conversão de float na nossa variável. Estamos forçando, né, que a nossa variável float vai receber exatamente esses valores, que é float, tá? Então, cout, eu vou imprimir o nosso sinal ali de more, né, pipeline, e aí eu coloco setW8. O que significa? Significa que eu tenho aqui, ó, vou até subir aqui um pouquinho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Criamos aí 8, tá? Aí setFill, eu vou preencher tudo em asterisco, certo? Aí eu coloco esse valor no 2, 3, 4 em hexadecimal, ele vai se transformar em 4D2, tá? O meu i, o meu i entrou, e aí eu fecho meu pipeline, /n, ou poderia utilizar no /n, poderia usar end-l, tá? Aí quebra a linha. De novo, eu coloquei um setW6, onde eu defini casa aqui de 6. setPrecision 4 significa que eu vou utilizar aqui, ó, define total de dígitos na impressão de números reais. Então tá,
Então, se é 4, eu vou imprimir 1, 2, 3, 4. Serão aqui 4 dígitos que serão impressos, tá? E aí eu coloco o meu P, que é o meu float, e ele vai ser ajustado dessa forma. Então é dessa maneira que nós realizamos, né, as nossas conversões. Tá bom, pessoal? Vamos pro próximo passo. Quem quiser ler mais, né, sobre esse material, está todo disponível. Conversões, né? Nós podemos fazer conversões tanto notação cast como esse tipo de notação aqui, que é a notação funcional, tá? Você já conhece a notação cast, estamos forçando que um double store se transforme em um inteiro. E nós, depois eu vou mostrar para vocês como é a questão de ponteiros, tá? Então a questão de ponteiros nós podemos aqui, podemos criar assim ou não, tá? O que mais aqui podemos mencionar? Deixa eu ver, aqui está tudo bem, né? Aqui é um código normal, onde tem float, soma igual a zero. Float, valor, significa que o valor vai ser criado dentro do escopo do while, vocês já sabem disso, tá? Então aqui não tem mistério, tá? Aqui também não tem mistério, tudo normal, não vou pulando. Aqui tem uma novidade, tá? O que que significa? Eu tenho int n igual a 10, então nós temos um n global aqui. Depois, int n igual a 20, int n igual a 30. Quando eu coloco dois pontos, significa que eu vou acessar essa variável aqui, ó, que é a global. Tá? Então aqui eu estou acessando só a variável global, que dois pontos nos permite acessar variáveis globais dentro de um escopo interno. Tá? Isso não é muito utilizado, só para vocês, né, como uma forma, como mais um recurso da linguagem, tá? Aí nós temos aqui também algumas coisas interessantes, tá? É possível, aqui nós temos float p, né, como criar constantes, vocês já sabem como criar constantes aqui, que não vai ser alterado, né, ó, para definir constantes, usamos a palavra const, né? Um objeto assim especificado não poderá ser modificado durante toda a sua existência. Tá? Então é possível usar a palavra const também na definição de ponteiros. Então, ó, nesse caso, deve estar bem claro que será constante o objeto que aponta ou aquele que é apontado. Vejam que interessante. Então, quando eu coloco char asterisco ptr igual a 1, significa que o objeto apontado ele é constante, tá? Ele é fixo. Então, o meu ptr ele aponta para um lugar que ali nesse lugar é uma constante, tá? Agora, se eu coloco char asterisco const ptr igual a 2, significa que esse objeto que aponta é constante, meu ponteiro é constante, ele não pode se modificar. Tá? Uma é quando tu aponta para algo que pode não apontar mais, mas está apontando para uma constante lá. A outra seria tu ter um ponteiro que ele não vai ser alterado, ele vai apontar para aquele lugar para sempre. E o terceiro é quando tu tem uma constante lá dentro do teu objeto e tu está apontando para um lugar que não vai ser modificado. Ambos são constantes. Então, const char asterisco, const ptr igual a 3. Tá, pessoal? Então é uma forma aí de a gente trabalhar com constantes. Tá? Deixamos claro. Aí nós temos struct, a gente não usa muito, a gente tudo bem, nos trabalhos, né? Na PNP ou qualquer outro, no caso de qualquer outra aula, né? Eu vou deixar assim, né, que vocês podem utilizar struct, mas eu prefiro que vocês utilizem classes, né? Classes são mais profissionais em C++, struct é mais voltado para C, tá? Então, tá aqui uma forma de como criar um struct, tá? Aqui eu posso criar, toda vez que eu crio um enum, eu posso, em C++, cada enumeração é um tipo particular, diferente de int, só pode ser armazenar aqueles valores enumerados na sua definição. Então, enum lógico é falso verdadeiro, lógico ok, ok igual a falso, ok igual a zero. Erro em C++, ok não é do tipo int. Eu só vou forçar utilizando essa conversão explícita aqui, ó, onde eu digo que lógico, na verdade, se eu colocar zero,
ele vai valer, talvez ele pegue esse valor aqui, ó, tá? Então, só para deixar claro. Referências. Eu posso trabalhar tranquilamente com, com ponteiros, mas o C++ ele oferece referência, um novo recurso que permite criar uma variável como sendo um sinônimo de outra. Isso é legal, né? Assim, modificando-se uma delas, a outra será também automaticamente atualizada. Então, veja bem, eu tenho n igual a 5, uma variável. Aí eu tenho uma referência dessa variável. Não é um ponteiro totalmente, sim uma referência. Tá? Então, NR, ele guarda uma referência de N. O meu ponteiro PTR, ele também aponta para o NR. Só que não está apontando apenas para o NR, ele está apontando para N também. Então, vejam que interessante. Se eu colocar, se eu imprimir o valor de N, N está valendo 5. Se eu imprimir o valor de NR, NR também é 5. Tá? Aí eu somo meu N para 2. Meu NR também de 5 vai passar para 7. Mas agora vejam que interessante, meu PTR também aponta para esse local onde o NR está apontado. E se eu alterar o conteúdo do PTR para 3, o que significa? Significa que ele alterou do N e alterou do NR. Então, por isso que houve essa alteração aqui. Tá? Então, basicamente isso. Temos aí mais um recurso em C++. A alocação de memória é mais fácil impossível. Lembrem-se de Java, é praticamente igual, tá? Entre aspas. Então, eu quero alocar um espaço para o inteiro, eu vou colocar int asterisco p1 igual a newInt. Eu quero, com valor inicial a 5, eu vou abrir parênteses, e significa que eu vou colocar como se o conteúdo de P2 recebesse 5. Agora, eu quero um vetor de 5. Um vetor de 5 posições é asterisco P3 igual a newInt 5, entre colchetes. Tá? E aqui é alocar uma matriz 2 por 3. Vejam que interessante, tá? Então, cuidado para não confundir a notação. Ó. Entre parênteses é o valor inicial. Entre colchetes é o espaço para um vetor com 5 elementos do tipo int. Tá? Temos um delete. O Java, o que fazia? Utilizava sua máquina virtual e dentro dela existia um recurso chamado garbage collector. E esse garbage aí removia ponteiros que não acessavam em nada. Objetos que tu poderia dar, objeto recebe new, e aquele dado seria eliminado automático. Aqui não, aqui a gente tem que fazer tudo à mão. Então nós temos que remover, tirar as referências na mão. E nós utilizaremos delete, que libera um objeto. Tá? Vocês viram em estruturas de dados 1, onde a linguagem C, ela tem... A linguagem C utiliza malloc para alocar e free para desalocar. E aqui nós temos delete. Tá? Então, delete P libera um objeto, delete Q libera um vetor de objetos. Tá? Aí nós temos funções vocês já conhecem. Tá? Só que nós temos uma coisa interessante aqui. Ó. Passagens por referência. Então, a gente poderia fazer assim. Ó. Lembrem-se, deixa eu ver se eu tenho a próxima página. Não tenho aqui. Lembrem-se que na linguagem C a gente tinha que colocar um e-comercial, as nossas, tudo passado por ponteiro, tudo era ponteiro, onde a gente passava o endereço de um dado. Aqui nós suprimimos isso porque nós utilizaremos o recurso chamado referência. Então a gente vai colocar um e-comercial nas nossas trocas, tá? E como é que é feita essa troca aqui? É simples, ó. Aqui eu estou dizendo que vai ser uma passagem por referência de A, passagem por referência de B, e eu trato as coisas normalmente. Por quê? Porque tudo que eu mexer no A vai mexer nesse parâmetro. Tudo que eu mexer no B vai mexer nesse parâmetro, porque são referências. Então, tudo vai funcionar tranquilamente, sem aquele monte de asterisco, como era em C. Então, se eu coloco troca XY, estou passando referências de XY para A e B. Na verdade, eles são os mesmos. E aí eu só trabalho com os seus conteúdos aqui. Tá bom?
Então, vou andar mais um pouco. É interessante toda vez que nós, tanto na classe, né, em fazer isso em uma classe, por exemplo, tudo que vai ser exibido para nós é constante. Por quê? Porque não vamos alterar nada. Nós não alteraremos a nossa classe. Nós apenas queremos mostrar. Tudo que nós queremos mostrar, tudo que seria read-only, tudo que seria readable, o que vocês vão fazer? Vocês vão usar const. É uma notação interessante, uma notação que, que as grandes empresas usam, tá? Porque quem vai ler o código depois já vai ver que const fichas e comercial F significa o seguinte: olha, legal, isso é leitura, então deve ser alguma coisa que ele vai ler. Ponto. É uma forma de codificação, tá bom? Bom, vamos andar mais um pouquinho. Isso aqui não nos interessa muito, a não ser aqui, né? Aqui eu poderia fazer uma itoa significa inteiro para alfanumérico, tá? A gente pode também trocar a base aqui, consegue trabalhar nesse ponto, mas não é o que a gente quer, nem inline aqui eu vou pular. Sobrecargas é algo interessante, tá? Porque como vocês viram em Java, vocês também vão ver em C++, onde se eu coloco, posso criar 3, 4, 5, 6 funções com o mesmo nome, mas você terá que ter o seu protótipo, né? A gente chama de protótipo, prototype desse método, dessa função, diferentes, né? E você vai chamar essa função casando os seus parâmetros, exatamente como Java, né? Então, por exemplo, como é que eu executo esse aqui? Eu tenho que colocar dois double aqui. Então, se eu coloco 6.7 e 8.9, significa que eu vou executar dois double, um soma com dois double, tá? Vamos entrar então em classes, tá? Então, uma declaração struct, ela não é interessante para nós, tá? O que a gente quer trabalhar mesmo é com classe. O que é? É um encapsulamento onde nós temos private, protected, nós podemos ter classe filhos, né? Nós podemos ter classes abstratas, enfim. Tá? Então, qual é o detalhe? O uso da palavra class, por isso que aqui ele fala struct. Ó. Eu poderia criar um struct aqui, ó, tá? Mas a class diz claramente que tem como vantagem a garantia de que nenhum campo é deixado público por descuido. Isso é muito interessante. Tudo por padrão em C++ é privado. O que você tornar público se torna público, correto? Então isso é muito interessante, tá? Pode incentivar um estilo de codificação em que detalhes da implementação da classe aparecem antes da declaração de sua interface, tá? Então é muito bom a então, dessa forma, é preferível fazer desse jeito aqui, ó. Diferente do que a gente faz em Java, tá? É uma anotação em C++. Você primeiro dita o que é público e o que é privado, você dita embaixo, tá? É uma forma de codificação, tá? Bom, nós temos classe data, define e exibe. Como é que eu faço uma data e exibe, né? Então, data define aqui passa algumas informações, eu chamo de dois pontos, para dizer que dentro do método define, eu vou criar o método define da classe data, e aqui é o método exibe da classe data. E aqui ele fez um exibe aqui, né, para mostrar os dados, tá? Então, essa é uma forma de se trabalhar, tá? Deixa eu ver aqui mais alguma coisa. Aqui, ó, se eu criar data hoje, é uma instância simples estática que só vai ser removida no final do programa. A gente não quer isso, muitas vezes. A gente quer algo assim. É dessa forma que o Java trabalha. Só que o Java não usa esse asterisco. E aqui no C++ a gente usa. Por quê? Porque Java utiliza, quando se coloca um new object, significa que nós estamos criando ponteiros implícitos, tá? E aqui nós estamos criando um ponteiro implícito. Aqui está criando uma criação dinâmica de uma instância. E aqui é um vetor de instâncias, né, estática, tá? Quando se cria algo estático, você acessa com ponto. Quando você cria algo dinâmico, utilizando dessa forma aqui, você vai colocar uma seta. Então é assim que você vai trabalhar, tá bom?
Bom, vamos olhar mais para baixo, nós temos construtores e destrutores. Então, que seria? Eu poderia criar vários construtores, um construtor, por exemplo, uma classe pilha, eu tenho pilha, abre e fecha parênteses, é um construtor default. Eu tenho uma pilha onde tem um parâmetro, tá? Então, dessa forma aí, você vai trabalhar. Eu tenho diversos construtores aqui, ó. Se eu coloco pilha P, ele vai chamar o construtor default. Se eu coloco que abre e fecha parênteses 10, ele vai chamar esse construtor aqui, tá? Aqui, se eu coloco S10, ele vai chamar um construtor 10 vezes. Se eu colocar R igual a pilha 10, ele vai ser a mesma coisa que o anterior. Se eu coloco asterisco T, não chama nenhum construtor, porque não foi nada inicializado, mas quando eu inicializo, ele chama o default. Se eu coloco um valor aqui, ele coloca com parâmetro. E se eu coloco x3 igual a pilha 3, pilha 9 e pilha 7, ele vai iniciar os elementos dx com 3, 9 e 7. Tá bom, pessoal? É tranquilo, tá? É que nem Java. Só que nós também temos o destrutor. A gente coloca um till na frente. O destrutor acontece quando eu chamar um delete. Quando eu chamo new, ele vai executar, né, a pilha. Ele vai executar o construtor com new. E o delete, ele vai chamar o destrutor. Então, delete é interessante, né? Quando você quer remover dados de uma árvore ou de uma lista encadeada, você também chamar um destrutor, tá? Então, aqui nós temos um exemplo da implementação de uma pilha, onde nós temos pilha, public, pilha int, um destrutor void, um insere, remove, topo, vazia, cheia. Vocês já conhecem, né? Vocês já viram isso em estrutura de dados 1. Aqui são os dados privados, nenhum usuário vai utilizar max, top ou main. Eles vão utilizar apenas métodos públicos. Aí a pilha é criada, né, com valor, eu vou colocar um tamanho, o meu topo é -1 porque não tem ninguém, e eu vou dar um new int n, eu vou criar esse tamanho aí. O que seria um destrutor? Remove da memória o meu vetor interno, a minha memória ali, ó, tá? E o que é o insere? O insere é só alterar o top e colocar o elemento. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é top passa para 0 e eu coloco o elemento. É isso que eu vou fazer, se não tiver cheia, tá? O que é o remove? Se não tiver vazia, primeiro eu retorno o valor, depois meu top diminui. Simples assim, tá? O que é o topo? Se não tiver vazia, ele vai retornar o main do top. Se não, ele vai dizer pilha vazia. O que é vazia? Retorna, verdadeiro ou falso, essa afirmação aqui. Top é igual a -1. Se for igual a -1, né, porque está vazia. True. Se não, false. Mesma coisa da questão de cheia. O top, se tiver cheia, ele vai ter o valor max -1. Se não, não está cheia. Então tá aí a nossa classe, tranquilo, a gente pode utilizar como a gente quiser. Tá aqui, ó, P32, eu entro com os números, faço a leitura, faço um for aqui para inserir dados, né? E aí, enquanto P.vazia, o que ele vai fazer? Ele vai apresentar os dados, porque o remove, na verdade, ele está removendo, mas também eu estou retirando e estou apresentando o dado. É isso que ele vai fazer, tá? Simples assim. Aí tem outras formas de construtores, eu posso colocar um construtor por cópia aqui. Eu posso, por exemplo, deixa eu mostrar aqui. Eu posso fazer isso aqui, né? Eu posso passar um P, uma pilha, como construtor. Posso fazer isso criando um construtor chamado const pilha e começar o P. Posso fazer isso. E aí eu estou copiando uma pilha a outra, os dados da pilha, para outra pilha. Como é que ele faz isso? O max dessa pilha aqui recebe p.max dessa pilha aqui que está sendo lida. p.top, vai ser criado um main, e eu faço um for para fazer a cópia de todos os dados dessa memória. Tá? Então, basicamente é isso, né? Vocês estão vendo que isso aí é muito tranquilo, tá? Muito parecido com Java. Tá? O que mais temos aqui? Né? Deixa eu ver aqui mais alguma coisa importante para essa aula. Deixa eu ver aqui. Temos o this,
exatamente como no Java, correto? E aí, tudo tranquilo, tá? Temos aí this max, tudo bem, faz parte. E aí, a mesma coisa, né? Em vez de chamar cheia, que é cheia? Não, chama this cheia, eu sei que é relacionada a essa pilha, tá? Então, dessa forma aí, a gente consegue trabalhar bem, tá? Deixa eu ver aqui. Existem outras... tem coisas interessantes, como uma função amiga, tá? Isso aqui fica com como se diz, uma informação adicional. A função amiga é aquela que, apesar de não ser membro da classe, tem livre acesso dos seus membros privados e protegidos. Então eu posso criar um friend int manipula C. Ou seja, eu vou criar eu vou chamar lá por fora um manipula C fora da classe, que eu vou pegar dados privados dentro dessa classe. É uma gambiarra, né, de pegar dados privados, tá? Eu não sei, eu vi pouco sendo usado isso, tá? Bom, aí tem sobrecargas. As sobrecargas é mais interessante por causa que tem funções amigas para isso, somente as funções amigas são utilizadas assim. Quero mostrar um exemplo bem legal. Seria um número complexo, onde nós temos a parte real e imaginária. Basicamente isso. Tá aqui. Privado. R e I não podem acessar. Aí eu tenho um complexo, double A, double B, R igual a I igual a B. Beleza. Aí eu tenho o complexo operator mais, olha só que legal, operator mais. Significa que eu posso somar dois números complexos, é isso que eu vou fazer. Só que eu vou somar quem? Mais complexo, porque no mais eu tenho um lado e outro lado, né? E ele vai retornar quem? R mais C.R e I mais C.I, correto? Então, dessa forma, eu consigo retornar a soma desses números complexos. E o exhib, nós temos aqui uma forma bem enxuta para exibir o dado. Tá? Então, vamos mostrar aqui. Ó. Como seria? Complexo A1,2, complexo B3,4. Simplesmente eu digo assim, ó, C igual a mais B. Que beleza, né? Eu fico impressionado, porque se tu coloca C igual a mais B, significa que dentro desses dois objetos estão ocorrendo somas por causa do operator mais. O operator mais está pegando o número 1, que está desse lado aqui, e está pegando o 3 do outro objeto. Está pegando agora no parte imaginária o 2 e o menos 4. E deu. E aí ele mostra ali A exib, B exib, exib o C, e eu posso fazer também essa loucura de exibir as somas diretos. Por quê? Porque eu criei a soma. Se eu colocar menos aqui, vai dar erro. Porque o menos, o operator menos, eu não criei. Eu só criei o operator mais. Então, o operator mais eu posso somar objetos por causa desse operator mais. Tá? É uma mágica bem interessante. Aqui, ó, eu não estou somando só o complexo, eu estou fazendo uma sobrecarga de operador para que o double possa entrar. Então eu posso fazer isso aqui, ó. Qual é a diferença entre A mais B e A mais 5? A mais B, ele vai chamar esse operator porque ele vai somar os dois objetos. A mais 5 significa que eu vou pegar A, que é esse objeto aqui, com o double 5. Simples assim, tá? Então, temos aí muitas coisas interessantes que a gente pode colocar cada vez mais. Aí eu quero, por exemplo, fazer um... Bom, eu tenho A mais 5, mas eu quero 7 mais B. Olha, eu não posso aqui colocar o inteiro, né? Não tenho isso, mas eu posso criar um friend aqui, tá? Que aí eu utilizo o friend complexo operator mais, eu coloco double D complexo C. Aqui eu crio meu complexo operator mais, que é a implementação desse protótipo, e aí eu coloco os cálculos que vão ser realizados aí, que é o D mais C.R, e aí eu posso chamar, por quê? Porque o set casa com esse friend double, e
o B casa com esse complexo aqui. Portanto, é possível, sim, a gente executar não só A mais 5, B mais 3, etc., mas eu posso chamar o set na frente desde que eu chame e eu diga que ele é friend, tá bom? Bom, temos operadores de atribuição, a gente pode também colocar uma atribuição, tá? E a atribuição seria a cópia, ó. Pilha operator, pilha P. Eu passo uma pilha de um lado e a pilha do outro lado do meu igual. O que significa? Ele vai fazer uma cópia, olha ali, ó. Ele está fazendo uma cópia, está destruindo, na verdade, os dados atuais da minha memória, está criando os dados com a novo valor de pilha e ele faz a cópia perfeitamente. Tá? Então, basicamente é isso, tá bom? Aí nós podemos utilizar o operator mais, né? A gente pode incrementar aqui, ó, no complexo, tá? Aqui, ó. Então eu posso fazer C igual a mais A, posso fazer notação pré-fixa e pós-fixa. Vejam que legal isso aí, né? Vejam que interessante, né? Se ganha muito tempo trabalhando, tá? Enfim, tem muitas coisas aqui, eu não tô também, não quero mostrar as coisas que são totalmente voltadas para nós. E nós temos templates. Templates é algo bem interessante, né? Por exemplo, aqui é redundante, né? Ó, eu criar um char, min, tudo é min, mas aí, poxa, eu tenho que criar um min para char, eu tenho que me criar um min para int, um min para long, um min para float, para double. Poxa, o que dá para fazer afinal? Criar um template. O template a gente vai chamar de class tipo. Aí eu digo que tipo min, tipo A, tipo B, que é um tipo genérico, e eu coloco return A menor que B, se não A menor que B, então A, se não B. E como é que funciona a chamada disso? Simples, pessoal. Crio o template e eu digo assim, ó. O que é o meu min? Aí eu fiz aqui um min char asterisco A, asterisco B, e olha só que legal, ó. Cout min 35,28 e min alfa beta, tá? E o que vai acontecer? Que automaticamente ele vai casar esses chars aqui, ó, com o tipo desejado, tá? Com o tipo desejado. É legal fazer dessa forma aqui, ó. Por exemplo, eu tenho uma classe onde eu tenho exhib, que é um tipo T. Eu quero exibir um tipo T aqui, ó. Nem sei que tipo desse vetor é, tá? Mas aí, eu crio aqui, ó, o int, e se eu coloco exhib x, ele vai casar esse int com esse T aqui. Ele vai dizer que que esse T é int. E se eu chamar o y é double, ele vai dizer que o T é double. E os char, ele vai dizer que o meu T é char. Então vocês vejam que interessante isso. Temos também macros, tá? Aqui explicação direitinho, como é que seria o uso de macros para ganhar para ser mais rápido, tá? Temos aqui um padrão, tá? Que mais? Classes parametrizadas, ou seja, um template de classe tipo, e eu vou colocar uma pilha de que tipo? Ó, eu digo aqui, ó, insere que tipo? Insere tipo, tá? Acabou. E aí, como é que eu faço a implementação? Eu não sei que tipo é, não sei se é uma pilha de chars, não sei se é uma pilha de string, uma pilha de inteiro, uma pilha de double. Não interessa, é um tipo. Então eu vou criar assim: template class tipo, pilha int n. E aí eu começo, né, a criar como se fosse o tipo com letra maiúscula, como se fosse um int, um double, enfim. E aí eu vou trabalhar em cima, olha ali, ó. Eu vou fazendo, vou colocando inserir, mas eu não sei nem que tipo é. E como é que eu chamo isso? Eu chamo assim, ó. Eu vou dizer que pilha é char. Vejam que interessante. Eu estou forçando, estou dizendo que aquele meu tipo que foi criado com T maiúsculo, ou T, ele é um char. E ele vai entender que aquilo ali é um char. Certo?
Se eu colocar int aqui, ele vai entender como int. Aí tem que inserir números aqui. Então nós temos classes, como se diz, classes com templates, tá? Então, pessoal, para finalizar aí, né? Sei que eu também não vou ver toda essa apostila, mas enfim, né? Eu quero mostrar a respeito de herança, né? Então vocês já conhecem herança. Então como é que é herança aqui, né? Tem uma classe ponto, né? Ponto tem xy, acabou. E aí o que é pixel? Pixel é o filho do ponto. É assim que eu faço. A pixel é derivada de ponto. E aí deu, aí eu crio um pixel, acende, etc. E como é que eu acesso as coisas lá dentro? Vamos dar uma olhada. Ó, aqui tem módulo de derivação, se vocês quiserem, vocês dão uma olhada nessa tabela. Eu não quero entrar no modo de detalhe, mas eu quero mostrar para vocês sobre esse vetor aqui, ó. Temos um vetor completo, né? Enfim, com tudo que a gente precisa para fazer. Nós temos até um destrutor aqui. E eu posso... Deixa eu ver aqui o que eu posso... Eu posso criar um vetlin, tá? Que a derivação da classe vetlin é que a indexação é verificada em tempo de execução. Caso seja usado um índice fora do intervalo permitido, uma das mensagens de erro será exibida. Aqui não tem a menor condição para ser usado, porque nós não colocamos aqui uma indexação e não tem tempo, vai dar erro, né, se eu colocar fora. Enfim, aqui cria-se, né, vetores. Vamos ver aqui no vetlin. O vetlin, ele é filho do vetor, e aqui eu coloco, né, um primeiro e último. Então é um vetor limite. Então eu tenho primeiro e último. Então, se um dado estiver fora desse primeiro e último, né, se eu vou tentar acessar, vejam que eu tenho operator colchete, significa acessar, né? Ele vai acessar o vetor, exatamente como é um vetor que vocês aprenderam. Se eu escolher um intervalo fora do primeiro e último, ele vai fazer um serra aqui, ele vai imprimir na tela, fazendo um redirecionamento para saída de erro. Tá bom? Enfim, tá? Deixa eu ver aqui mais para trás. Aqui também temos aí nossos exemplos, mas esses exemplos aí, tá? Vocês já conhecem, mas eu quero mostrar alguma coisa mais legal aqui, ó. Herança múltipla. É raro a gente usar nos nossos trabalhos, mas é possível. Eu posso fazer com que classe C é filho do B e filho do A. É uma mescla, né? É basicamente o que Java faz, mas Java faz uma coisa diferente. Ele faz assim, ó, class A extends B, implement C, D, E, ou seja, a gente tem uma forma de fazer uma, entre aspas, herança múltipla, mas se faz com interfaces que Java provê. Aqui são classes mesmo, tá? Bom, eu quero mostrar o seguinte, ó. Nós podemos utilizar herança virtual, tá? E herança virtual, nós, de certa forma, nós temos aqui como, através da herança virtual, é possível especificar que haja apenas uma ocorrência dos dados herdados da classe base, tá? Então, temos polimorfismo, funções virtuais, exatamente como no Java, tá? Só que em C++ ele é mais, a gente usa a palavra virtual, certo? Para tornar polimórfico, tá? Que mais a gente pode passar para baixo? Classes abstratas, ou seja, é todo um componente, toda uma classe, ela vai ser virtual, tá? E aí nós temos fluxos, que eu não vou entrar em detalhes sobre esses fluxos, a gente nem vai trabalhar com fluxos, mas a gente trabalha com fluxos tipo IOStream, etc. Mais ou menos como Java trabalha, tá? Mas eu quero mostrar um detalhe para vocês aqui, ó. Deixa eu ver se eu encontro. Eu queria mostrar para vocês. Deixa eu ver se tem aqui mais para baixo. Exceções. Exceção é legal, pessoal, porque é igual do Java, né?
Nós temos try e catch. Então, por exemplo, eu tenho um try aqui, que ele vai, né, testar o que vai acontecer aqui dentro, e eu tenho um catch, que é um int n. Então, né, ele vai testar. E eu posso testar isso de outras formas, né? Eu posso testar isso criando classes de erro, né, que eu chamo exceção de tamanho, exceção de index, e eu posso levantar essas classes para que sejam capturadas pelo catch, né, e manipuladas. Então, basicamente, é isso aqui, ó, catch vetor, exceção de tamanho, catch vetor, exceção de indexação. Então, dessa forma aí eu consigo, né, trabalhar em cima de exceções, tá? Bom, basicamente é isso, pessoal. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para mostrar para vocês sobre as manipulações padrões, né? Então, pessoal, o que nós aprendemos hoje? Tá? Vou voltar lá no início. O que essa aula quis mostrar para vocês é que essa aula é uma abordagem superficial de C++, mas é o suficiente para dar a vocês um engajamento para desenvolver os próximos trabalhos. Tá bom, pessoal? Todos os trabalhos que eu vou pedir aqui serão C++. E nós faremos prova, tá bom? Isso é fundamental. Eu vou pedir trabalho e prova, tá? Serão 4 avaliações em sistemas, em estruturas de dados 2. Uma prova, um trabalho. Uma prova, um trabalho. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus. Um abraço.